Olá, então Boa estamos aqui noite. novamente, né, dando sequência a esse projeto, né, de entrevistas, New Entrevista, e essa é uma série sobre profissões também, né? Hoje a gente tem a presença da Marisa Maia. Marisa Maia, ela é escritora, é contadora de histórias. Convidei a Marisa Maia para assim compartilhar um monte de histórias também que ela tem para contar sobre a vida dela, as experiências dela, enfim. Vai ser um bate-papo muito gostoso e eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Marisa. Então, com a palavra, Marisa, fala um pouquinho sobre você. Boa noite, Prazer te gente. encontrar também aqui, te Que convidar aqui. bom, né? Que bom, né, Nil? Voltar a se encontrar depois de algumas semanas do nosso processo, né? Para a gente fazer É. aqui um feedback muito legal. E eu vou me apresentar para o povo da mesma forma que eu costumo me apresentar, para as pessoas falando assim, que eu herdei do meu pai o epípeto de 7 ofícios, 14 necessidades, gente. Ou seja, aquela pessoa que sabe fazer um monte de coisas, mas tem curiosidade sobre mais outro tanto. Ou seja, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa, né? E como eu dizia para a Nil, isso me levou a muitos caminhos, a fazer muitas coisas, mas houve uma época que eu comecei a encarar isso talvez assim como uma coisa negativa, que dava a impressão assim, esse termo pode significar assim, uma pessoa que faz um monte de coisa, mas não faz nada. Uhum. Aí depois eu fiquei pensando assim, não, mas eu gosto de fazer, eu gosto de realizar, né? E ao longo da vida tive a oportunidade de ir experimentando as coisas. E sou muito grata por pensar às vezes assim, tinha desejo de cantar no coral e consegui cantar no coral por 4 anos. Tinha desejo de dançar e consegui começar a dançar. Então, eu falei assim, então consegui fazer, consegui realizar muitas coisas, né? E a Nil foi uma das pessoas que me ajudou a ver assim, não, Marisa, isso não é uma coisa negativa. Uhum. Você é uma pessoa múltipla, como muitas pessoas são, né? E você tem que ver o que tem de bom nisso. E já estou até adiantando, né, Nil? As perguntas sobre o Sim. resultado aí do Enneagrama, né? Tudo E, bem. e nessa coisa dos meus 7 ofícios, gente, eu Uhum. sou professora de formação, pedagoga, Uhum. trabalhei em sala de aula por 33 anos, me aposentei Uhum. agora recentemente, mas nessa jornada minha pedagógica, nunca me afastei das artes. Sempre fui uma apaixonada por artes, mas a minha primeira paixão, desde lá da infância, foi literatura, foi livros. Uhum. E um dos desejos que eu também tinha desde criança era me tornar escritora. Sonho que eu realizei recentemente, há poucos anos atrás. Então, Uhum. um dos outros meus ofícios aí. Uhum. Mas sempre mexendo também com poesia. Então, gente, sou uma professora que virou contadora de histórias e se especializou mais na questão na contação de histórias. E para contar as histórias bem, eu agreguei todas as outras artes que eu pude experimentar. Então, eu Uhum. agreguei o que eu aprendi no teatro, eu agreguei o que eu aprendi no canto, eu agreguei o que eu aprendi na dança, o que eu aprendi nas artes plásticas, no artesanato. Isso tudo eu fui agregando e eu uso nesse ofício da contação de histórias para poder ser a coisa assim mais completa, né, que eu consigo fazer. É um trabalho E a muito literatura legal. corre todo dia comigo. Aham. É um trabalho muito legal que você desenvolve, né? Realmente a Marisa, ela costurou tudo isso, ela conseguiu juntar tudo isso conversa no trabalho dela de contação de histórias. É fantástico o trabalho que ela realiza. E a Marisa é uma pessoa multipotencial mesmo, né? Tem esse monte de talentos aí que ela falou com a gente, e só que ela realiza, não fica tudo no plano mental, ela realiza, não é? De alguma forma realiza tudo. E assim, tem muitas pessoas que têm essa versatilidade toda
e sofre mesmo o preconceito, não é? Isso que ela relatou, que ela sofria, você gosta de um monte de coisas, não se aprofunda em nada, é superficial, você não termina, você começa uma coisa e não acaba, e já vai para outra, fica pulando de galho em galho, né? As pessoas que são multipotenciais têm esse problema, até que um dia ela para e olha, não preciso fazer uma coisa só. Gente, eu tenho talento para fazer várias coisas. Eu vou realizar sim. Então, é isso que a gente vê, uma pessoa que tem um monte de talentos e que realiza as coisas que quer e que costura tudo e coloca tudo nesse trabalho lindo que ela faz de contação de histórias, né? Isso. Isso é Agora vamos falar sobre essa verdade. Que às ah, vezes, para a gente conseguir realizar isso tudo, assim, já que eu sou a pessoa que realiza, mas às vezes isso tem um preço. Você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas para poder realizar outras coisas. isso. E o desejo de abandonar pelo meio do caminho é muito grande, Nil. Uhum. Então, assim, a disciplina, quando está em dia, a gente se mantém disciplinado e faz. Mas qualquer escorregãozinho na disciplina, realmente, quando você vê, aquilo fica lá, vai ficando, e aquele projeto vai ficando esquecido. Uma das coisas que eu estou aprendendo a fazer também é assim: aquilo que eu elegi, que eu quero realmente fazer, dar prioridade. E as coisas que de repente eu não estou dando conta, estou aprendendo a dizer não até para mim mesma. Não, eu vou desapegar disso. Não, esse aqui realmente eu gostaria, mas eu não vou dar conta, então não vou mais me mexer com isso, não vou mais ficar sofrendo, porque isso aqui eu não estou dando conta de fazer. Então, é uma questão de escolha de prioridades que realmente não é um exercício fácil. E o Enneagrama me ajudou muito a fazer essa questão de ficar elencando. Então, ainda estou no processo, né, Nil? Como eu te falei, ainda estou no processo Uhum. de elencar essas prioridades e vendo assim, algumas coisas eu já posso dizer não, outras coisas eu digo assim, talvez, daqui a pouco, né? E eleger, sim, as que eu quero realmente realizar agora. Então, vamos falar um pouquinho do enneagrama, que você já citou o enneagrama duas vezes. Vamos lá. É, Então, assim, no enneagrama, Marisa, você se identificou com o tipo 7. É esse tipo realmente muito criativo, né, que gosta de fazer mil coisas diferentes, mas as coisas, por mais distintas que elas sejam, ele acaba conseguindo fazer com que as coisas conversem. Isso que você faz. E o tipo é. 7, quando ele não tem esse autoconhecimento, ele realmente começa um monte de coisas e não termina, fica tudo no plano mental, porque ele planeja tanto que é como se ele tivesse realizado. E aí, quando ele vai realizar, parece que já não tem mais graça. Aí ele já parte para o outro plano que ele quer desenvolver, Aham. né? Para o outro projeto, assim, uma viagem, né? O tipo 7 ele está planejando uma viagem nos mínimos detalhes e tarará, tarará. Aí, na hora de que ele vai viajar, que ele vai desfrutar aquilo, parece que ele já desfrutou tudo na cabeça. Aí ele já vai pensar na próxima. Então, é assim que fica mesmo. Quando a É. pessoa não se trabalha, quando a pessoa não consegue priorizar, a pessoa abre mil abas no computador, não fecha nada, no celular, não é? Aquela, nossa, é incrível, né? Tem que ver o computador de um tipo 7, né? Tudo abertinho ali, não consegue. Na hora que vai desligar, dá uma pena, né? De qualquer jeito. Então, o grande desafio para o tipo 7 é priorizar, é desapegar de algumas coisas, é saber dizer não para algumas coisas, e isso a Marisa está aprendendo. Ela já sabe que É, isso aí é uma característica dela e ela já é. está conseguindo priorizar, E dizer, não, olha, como eu falei, acho que a gente fica achando que é difícil dar não para os outros. Talvez um dos nãos mais difíceis é dizer esses nãos para a gente. Para falar assim, para a gente reconhecer assim, peraí, fulano, não, isso aqui você não vai dar conta, você mesmo dizer para você que não é o momento de fazer aquilo, não é o momento de você insistir naquilo, não é o momento porque você fala assim, gente, você vai ficar sofrendo tentando,
né? Então, acho que o não mais difícil, Nil, é esse, dizer para a gente mesma, para a gente falar assim, opa, para um pouquinho, entendeu? Não é por Porque aí. os seus projetos são muito caros a você, são muito importantes, né? Para você se negar a fazer. Então, assim, tudo é muito bom. O tipo 7 ele é muito focado no prazer, né? No prazer É, imediato. Tudo é muito bom, tudo é fascinante. Eu não me lembro, deixa eu ver aqui se você é o social. Você é o 7 mental. social, né? Você é o Ah, 7 sim. social. Você se Uhum. lembra, né? Que a gente chegou a Ah, sim. ter isso, né? Então, é muito ruim você ter que abrir mão de uma coisa que vai te dar prazer, porque ele não vai procurar uma coisa chata para fazer, um trabalho burocrático. Antes de iniciar a nossa conversa, em off, a gente estava Eu, falando sobre isso. eu Uma falei, coisa. hoje eu estou cansada, porque só fiz trabalho burocrático, é o que eu falei. E quando eu faço um trabalho que é do tipo mão na massa, posso trabalhar até assim o dia inteiro, noite, coisa e tal, fim de semana, que na verdade é diferente, é um cansaço prazeroso, né? Agora, uma coisa característica diferente, Nil, talvez que você falou assim, da diferença e da finalização, que eu sinto prazer na finalização e sinto prazer muito em reviver as memórias daquilo que eu tô, daquela realização. Então, isso também é bom. Eu consigo sentir prazer olhando para o passado também e Uhum. falando assim, nossa, como foi legal esse dia, porque às vezes no dia a emoção é tanta que você nem processa direito, né? Às vezes você vai processar certas informações assim depois, né? Então, isso também é muito bacana, quando você consegue sentir prazer também pela jornada que você já tem, né? É muito Que você bom. já construiu Agora, atrás. detalhe, você sempre foi realizadora, né? Então, nós conversamos sobre isso. Você tem uma asa 8 também bem desenvolvida, né? O 7, É, para quem não conhece Enneagrama, o 7 é vizinho do 8 e é vizinho do 6, né? Então, todo tipo 7 tem uma asa no 6 e uma asa no 8. Que essa diferença, assim, aliás, tem as duas asas, mas uma delas é mais desenvolvida, não é? Então, o fato de ter uma asa 8 mais desenvolvida do que a asa 6 dá um tipo 7 diferente do tipo 7 que tem uma asa 6 mais desenvolvida do que a 8. A Marisa tem a 8 mais desenvolvida, que dá essa capacidade de realização maior também que ela sempre teve, né? Então, Marisa, você pode, falando nessa questão da burocracia, enfim, você tem umas experiências profissionais também um pouco diferentes do que você faz agora. Você pode falar para a gente da sua trajetória profissional, acadêmica, você já falou um pouco, né? Mas se quiser, pode, né, para enriquecer, para complementar alguma informação, pode falar para a gente? que eu tenho uma formação ligada na área pedagógica, né? Eu tenho uma formação ligada na parte artística, que não chega a ser acadêmica, mas foram assim, muitos cursos que eu fiz ao longo da vida sobre artes, sobre técnicas artísticas, história da arte, essa parte toda. E tem uma parte ligada ao serviço burocrático da cultura, que é gestão cultural. Eu tenho extensão em gestão cultural, e onde a gente lida com toda essa parte também de burocracia, de legislação, de regras, de montar projetos, de fazer prestação de conta. Então, eu tenho um lado também contava com a Nil, assim, Nil, a língua portuguesa sempre foi uma paixão para mim, o livro sempre foi brinquedo, amigo, companheiro. Mas eu era aquela criança que também gostava de matemática. Uhum. E então eu tenho esse olhar também assim para ver as coisas em termos de resultado. Eu também gosto de mensurar, nem sempre eu dou conta de fazer isso, mas na verdade eu gosto de ver a coisa assim, que dá para mensurar, que dá para ter indicadores engraçados, né? E gosto mesmo, né? Um pouquinho da questão de matemática, física, comentei, Nil, na verdade eu também era boa aluna em matemática e física.
mas a paixão era português, Uhum. né? Então, dá uma dualidade aí, mas que justamente eu não acho ruim. Acho que uma Não é complementa a muito outra, né? não é muito comum, né? Não é muito Não, comum, mas não é muito acontece. comum, né? Inclusive, assim, mulheres que falam assim, não, gente, eu adorava física, Aham, eu aham. adorava fazer cálculo, Mas não é muito comum a né? pessoa ser boa em português e matemática, assim, né? Você tem uma predileção geralmente, né? Mas a gente É, encontra pessoas que são muito boas, tanto em português quanto em matemática, e gostam muito das duas coisas, né? Então, é assim, verdade. é uma característica tua também. E em determinados momentos na sua vida, você trabalhou muito com matemática, com administração, não tem alguma Ah, coisa é, assim? gente, é porque eu vivi no comércio. Houve uma... Olha só, são tantas vidas em uma, né, Nil? Porque eu falei, Nil, houve uma época que a minha vida era focada no comércio, né? Então, eu cheguei a administrar um mercado e cuidava de planilha, cuidava Olha, de contas bancárias e cuidava de compras, né? E fazer cálculos de gastos, empréstimo bancário, né? Cuidava dessa parte toda, e assim, diariamente. Mas tinha aquele lado que eu mais gostava, era de conversar com o público, com o uhum. freguês, coisa e tal, com os vendedores. Gostava muito de atender os vendedores e ficar ali, né, coisa e tal, trocar essa ideia, mas também era disciplinado com essa parte. Sentava, vamos ver os cheques, vamos lançar preço de mercadoria, vamos calcular, vamos manter material. Fazia isso também com toda a disciplina, né? Só que quando estava nisso, a minha vida estava muito focada nessa parte, né, comercial. E quando eu deixei de ter comércio, é que eu voltei a me dedicar às artes. Uhum. Então, eu acho que eu tive uma espécie assim, eu tive um hiato aí, né? Do meu trabalho dedicado às artes, foi o hiato, foi o tempo que eu me dediquei ao comércio. Uhum. E assim, Então, o não que que tem jeito. É igual o poema da Cecília Meirelles, sabe, ah, gente? Aquele famoso, ou isto ou aquilo, né? Então, não tem jeito. A gente tem que ter essa maturidade. Não dá para ter muitas coisas realmente ao mesmo tempo, não. Sempre você vai estar fazendo escolhas, né? sim, e assim, já que você falou dessa sua experiência, você me falou que a remuneração era boa, né? Como é Sim. que é a remuneração muito boa? Ela preenche aquele espaço na sua alma, não é? Ou você ficava sentindo necessidade de voltar para o primeiro amor, né? Para a sua essência, que era a questão artística, assim. Como é que era para Isso, você? eu sou muito grata a esse período assim dedicado ao comércio, porque hoje eu tenho uma casa própria, né? Foi uma conquista que assim foi isso que me deu, essa fase de comércio que me deu, minha casa própria. Então dá uma série de confortos para a gente, né? Tem seus ossos, né? Mas tem uma série de conforto. Mas você sabia que eu sempre sentia um pouquinho esse vazio, né? Agora, o que eu fazia, gente, eram umas coisas diferentes também. Por exemplo, eu moro numa comunidade pequena, né? E eu consegui, dentro da minha loja, né? Que era um mercadinho, sabe, gente? Eu consegui fazer uma exposição de pintura, Olha que não só. era minha, era de alunos de Dona Maria Eugênia, professora de pintura. Eu falei, Maria Eugênia, quer fazer uma exposição de quadros aqui na minha loja? E eu enchi a loja de quadros. Aham. Por que não? Entendeu? Então, assim, por que não? Então, é onde que você, de repente, arruma soluções criativas. Eu acho que soluções criativas são sempre bem-vindas, gente. Geralmente são, Uhum. né? São bem-vindas. E o 7 Então, é um tipo de personalidade muito criativo mesmo, né? Tem o foco no prazer e é muito criativo e versátil, né? E muito alegre, né? O é, 7 é um tipo sim, muito, tá sempre com sorriso, né? Assim, gosta sim, muito de sim. amigos, né? E, enfim, de ter relações com as pessoas, né? Relacionamentos, assim. Sim, acho Tanto que que igual muita gente. quando você estava no comércio, o que você mais gostava era de conversar com os clientes, né? Isso. Isso aí. Marisa, isso tudo, essa experiência toda que você teve no comércio, a sua vida, a sua casa, é, você é de onde? Onde você nasceu? Onde você mora? Fala pra gente. Menina, até isso a minha vida já deu muitas voltas. Olha que coisa engraçada. Porque eu sou de Nova Friburgo, nascida em Friburgo.
E em Uhum. Friburgo, eu morei em várias casas. A Uhum. minha infância teve um fator meio cigano aí, sabe, Nil? Porque Uhum. meus pais, inclusive por causa de negócio de montar comércio mesmo, se mudaram muito durante a minha infância. E chegou uma época que eles mudaram lá para Salinas, que é distrito, né, lá perto de Três Picos, né, de Friburgo. E eu, para poder ter condições de estudar, fiquei morando com a minha avó e não via sempre os meus pais. Então, isso influenciou muito também na minha educação, porque eu tive essa parte assim de ser criada pela avó. E a avó me ensinou muitos pequenos ofícios, né? Muitas Que legal. coisinhas assim. Uhum. Então, eu fiquei morando em Friburgo até os meus 14 anos. Aos 14 anos, eu me mudei para Bom Jardim, é onde eu moro até hoje, né? Então, eu falo assim, então, sou Bom Jardim de coração agora, né? Porque eu finquei raízes aqui. Uhum. Mas já trabalhei em Cachoeira de Macacu, olha que coisa engraçada. E, mesmo morando em Bom Jardim, o meu trabalho, meu projeto se chama Histórias Viajantes, gente. Acaba me levando para sempre estar assim, em contato com outros municípios. Atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando em Duas Barras, que é Uhum. outra cidade. Então, Uhum. é bacana também, acho legal, porque a gente tem sempre assim essa amplitude territorial também, né? Então, Uhum. não sou tão cigana quanto meu pai, finquei raízes aqui onde eu moro, né? Mas sem perder essa possibilidade, né, de ir nos lugares, estar nos lugares. Hoje eu fiquei sabendo que uma terceira pessoa lá no Acre vai receber o meu livro Um Pé de Sonho, que é o meu livro infantil. Então é legal porque, como falei, a terceira pessoa já num estado tão distante, né? E é muito legal poder chegar assim, romper essas fronteiras, sabe? Conseguir chegar assim longe com a obra da gente. Isso me enche de muita felicidade, Muito saber bom. que a história vai viajar. E onde essa pessoa que mora tão longe adquiriu o seu livro? Como é que a gente faz para. Eu já tenho, né? Já tenho, já dei de presente. Como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Quem tiver interessado, como é que faz? Pois é, gente, porque eu acabei que eu não botei nenhuma loja virtual, todos os meus livros eu acabo vendendo realmente com contato pessoal, né? O pessoal pode me procurar no Instagram, tá bom, gente? O meu Instagram é marisa.maia_. Então, a pessoa entra em contato comigo no direct e aí a gente combina, né? Eu envio pelo correio. O de hoje é um autor infantil também que queria trocar o livro dele comigo. Olha que legal. Eu falei, claro que troco, na hora, vamos trocar, né? Que é uma forma, inclusive, gente, quem estiver assistindo a entrevista, se você for autor ou autora aí de livros, tá? Se quiser fazer a troca da sua obra com a minha, tá topado na hora. Também adoro fazer esse tipo de intercâmbio. Legal, gente. Fica a ideia assim para outras pessoas também. E o Maia da Marisa é com I, não é Y. Isso, isso, Maia, né, isso. com I. Então, gente, eu falei das minhas histórias viajantes, não falei que nessa brincadeira, um dos meus sonhos de criança, além de ser escritora, eu olhava assim uma estante na casa das tias, sabe? Eu falava assim, nossa, gente, que coisa linda que é ter uma estante cheia de livros. E eu sonhava assim, um dia eu quero ter uma biblioteca. E hoje, gente, eu tenho biblioteca dentro de casa, eu tenho biblioteca na garagem, eu tenho um projeto que é uma bibliogaragem comunitária, se chama Histórias Viajantes, tá bom? A garagem é só o ponto de partida, mas tá lá, tá bom? Então, quem quiser saber mais, eu explico como é que funciona a minha bibliogaragem. Ah, legal. Marisa, a gente ainda está numa pandemia, né? As coisas estão melhores agora, mas assim, os cuidados continuam sendo necessários, enfim. Mas a gente está desde de março de 2020 passando por isso, né? A pandemia foi um desafio para a gente, né? Para a gente encontrar novas formas de fazer o nosso trabalho. E eu pergunto a você, que impactos a pandemia trouxe no seu trabalho? O que que você modificou? Foi legal, não foi legal? Se adaptou bem? Como é que foi para você essa experiência? Para mim, inclusive, abriu muita oportunidade.
muita oportunidade que veio da onde eu não imaginava, como eu falei, se eu conheci hoje em dia essas pessoas no Acre, ou outros estados do Brasil, lá no Sul, em vários estados, foi porque nesse período de reclusão, e a gente aprendendo a usar as novas ferramentas, aí aconteceu com muita gente, né? A gente acabou descobrindo o poder da internet para ligar pessoas. E a gente descobriu assim, gente, sabe que dá para estudar realmente em grupo online, dá para fazer, dá para usar vários recursos. É claro, tudo envolve essa disciplina, tudo envolve essa coisa assim de, não, esse horário eu vou fazer isso, vou me concentrar, né? Nem sempre é fácil. Uhum. Mas me abriu muita oportunidade. E acabei descobrindo, claro, graças à sugestão de um amigo que também é de outra cidade, um programa que me possibilitou distribuir, por exemplo, meu livro para várias cidades do Brasil. Tive muitos aprendizados, viu? Uhum. Usei o tempo que seria ocioso, que eu não estava indo trabalhar presencialmente, usei muito para aprender coisas novas. Uhum. Bobagem, imagina se eu gosto de novidade. Imagina, imagina. Imagina, imagina, né? Bom, Marisa. Fala pra gente, Marisa, quais são assim seus planos, seus projetos para o futuro? A internet, né, o trabalho online é uma coisa que foi antecipada pela pandemia, né? Eu comecei a trabalhar online desde que eu vim morar na Serra, uns 6, 7 anos atrás. Eu comecei a atender pelo Zoom, fazer um trabalho pela internet mesmo, com o Brasil inteiro. Então, para mim, assim, é, já estava no meu contexto assim de trabalho essa questão da internet, né? Mas para a maioria das pessoas foi uma novidade, foi assim uma coisa que foi necessário se adaptar. Então, dentro desse novo ambiente de trabalho ou fora, fala para mim quais são os planos, os projetos que você tem para o futuro. Você que adora Um dos planejar. projetos. Um dos projetos assim realmente que eu quero parar para me dedicar mais, realmente é o da escrita, porque eu Uhum, acho que eu já protelei demais tirar meus textos da gaveta. Teve texto meu, gente, assim, o pé de sonho, pra você ter uma ideia, ficou anos e anos na gaveta até eu conseguir editar. Então, hoje em dia, eu já enxerguei novos formatos de conseguir financiamento, de conseguir fazer edição, que realmente não é uma coisa simples, nem é barata, né? Mas hoje em dia já aprendi novos caminhos, né? Também com outros autores. E só que o ofício da escrita, gente, envolve a tal da disciplina. A uhum, escrita envolve a disciplina, e eu sou do tipo que, às vezes, para escrever 2 páginas, eu vou levar horas e horas. Eu sou meio. Eu tinha uma professora de gravura que ela falava assim: que gravura é igual cozinha. Você tem que, assim, igual, bota sal, bota isso, bota pepino. Não, peraí, vamos consertar assim? Ela falava que gravura é meio cozinha na arte, é um negócio que exige, né, ajustes. E para mim a escrita é assim, a escrita é meio igual cozinhar. Eu tenho muito eu sou muito assim detalhista na hora de escolher palavras, na hora de escolher pontuação que seja. Eu penso, repenso, escrevo e reescrevo. Não sei escrever rápido. Então, para mim, é um ofício trabalhoso, mas, na verdade, gosto muito, está na minha essência desde criança, né, a escrita. Então, é uma coisa que eu tenho vontade de dedicar, Nil, mais, porque eu tenho várias ideias já, estou precisando arrumá-las para que elas virem o livro concretamente, tá bom? Já participei de outras coletâneas, sabe, gente? Além do meu infantil, eu já participei de 6 coletâneas, olha que legal, não é pouco não. Mas estou precisando lançar um livro solo, né, de contos meu, já que o conto é a característica uhum. minha principal da escrita, estou precisando lançar um livro solo. Então, gente, um dia desses a gente fez eu propus um exercício à Marisa, né, sobre um, um tipo de trabalho que a gente realizou durante o processo. Olha, era para falar da sua criança, né? Quando a Isso. Marisa me entregou o texto dela, eu fiquei, meu Deus, eu fui lendo, fui visualizando, que coisa linda, parece um conto, né? Comentei com ela, eu não sei se você já tinha se apercebido disso, né?
de que era um conto muito lindo, né? E É, aí você pegou e você adaptou mais ainda sim, eu a dei uma história. nova roupagem para ele, né? Botei título bonitinho e ajustei, né? Fiz um ajuste e virou, gente, virou um conto de ficção. Né? Virou uma escrita. Ele está lá na minha coletânea, eu já guardei. Uhum. Eu acho que eu já estou com umas 50 páginas escritas de vários contos, sabe, Nil? Então, daqui a Uhum. pouco já tem material aí, que a gente tem que chegar no mínimo aí, né, para poder fazer um livro, né, autoral. Aham. Então, estou no processo. Muito Estou no bom, processo. Maria. Muito legal. Quer falar ainda alguma coisa sobre planos e projetos ou já falou tudo? Olha, eu tenho. Aí outros não é bem assim projeto que eu sei assim, né? Projeto como é que é projetado, né? Que é planejado. Outros são desejos, né, Nil? Um dos Sim. desejos é voltar a dançar, Opa. porque eu estava fazendo dança do ventre, gente, e olha, acabou se transformando uma das paixões assim da minha vida. Mas não quero ser professora especialista, nada disso, não, entendeu, gente? É porque é bom mesmo. Eu Aham. acho que a arte, acho que tem uma coisa legal, gente. Nem sempre quer dizer, gente, que você vai ser artista no sentido que você vai ser artista para produzir, para fazer dinheiro. A arte é para todo mundo, em várias formas. Então, pode ser, sim, como uma função principal que você tem na sua vida, mas eu acho que pode ser só para o deleite, só para o seu Sim. prazer mesmo. Uhum. Então, acho que várias coisas, vale experimentar, entendeu? Cantar é Uhum. muito bom, dançar é muito bom, tocar um instrumento é um plano, tá? É? Eu te falei que eu estou protelando, eu comprei o ukulele e não comecei a aprender o ukulele ainda. E é para contação de história, né? Aham. Isso aí eu estou uma aluna meio indisciplinada. Você está planejando um dia de 48 horas também? Você É, está... pois é. Estou vendo como é que vai fazer render, mas não, gente, estou brincando. Agora há pouco eu falei com a Nil, ela assim, olha, depois de um dia cansativo igual você teve, é bom depois a pessoa fazer alguma coisa para espairecer. A entrevista aqui, por exemplo, é uma, né, gente? A gente está dando Uhum. aqui entrevista, já estou aqui desligando do dia. E eu falei com ela que agora eu já aprendi a entrar na caixinha vazia. É. Dá um determinado horário da noite, eu paro tudo, desligo o celular, computador, não quero Uhum. nem saber. O que não foi para hoje, não foi para hoje. Uhum. Tá? E não significa com isso que eu estou sendo irresponsável, não. É que a gente não pode mais ficar se martirizando pelas coisas que a gente não deu conta naquele dia. O que deu, deu. Então, em determinado horário, que meu horário é 9 horas da noite, eu desligo o celular, desligo tudo e pronto, entendeu? Vou fazer outra coisa, ou ler livro, ou ver série na televisão, ver um filme e pronto. É, o lazer é muito Sabe? importante. Eu entro em outro modo de operação, Nil, que realmente. Porque quando não faço isso, quando a gente fica fazendo esse home office que não tem hora para acabar, realmente depois é muito cansativo. É. E tem que ter um limite, né, gente? Ô, gente, quer ver uma coisa que eu já contei para a Nil? Tem uma história que fala que a gente tem que vestir a pele de foca da gente de vez em quando, tá? Vocês podem procurar essa história no livro Mulheres que Correm com Lobos, que tem a Uhum. história da pele de foca. Mas o significado dela é que, de vez em quando, a gente tem que buscar a nossa essência, as coisas que representam a nossa essência, o nosso tempo. Então, de vez em quando, você tem que parar tudo, vestir sua pele de foca e curtir esse momento, né? Tá. Só que não existe fórmula para cada, principalmente para as mulheres, para cada pessoa, esse momento pele de foca é diferente, Uhum. né? As pessoas às vezes elas vão buscar que momento da vida que elas conseguem, né? Ter esse momento só para elas entram em outro modo de pensamento, outro. Então é bom cada um descobrir, né? Uhum. Como é esse momento para cada um. E se dá esse direito, né? Se dá esse direito. Sim, já que você citou esse livro, você pode recomendar, né, Mulheres que Correm como os Lobos, daquela autora, como é que é o nome dela mesmo? Clarissa Estés Píncolas. Ótimo. Larissa Estés Píncolas. É, realmente a gente recomenda muito, tá, gente? É um livro de trabalho para mim. É um livro de cabeceira. Se eu falar para vocês que eu tenho ele há anos e eu acho que eu não terminei a leitura, Ele é grosso, porque o que acontece? A gente não como precisa ler.
Você está com aí? A gente nem precisa ler ele na ordem. Ah, você está com a capa diferente. Essa capa está bonita, vermelha. Olha que linda. A gente não precisa ler ele na ordem, né, Nil? Você pode ler os capítulos, de repente, até fora de ordem. Porque, gente, a gente que é contador de história, a gente fala muito que as histórias acabam chamando a gente. Outro dia, o Daniel Munduruku, ele falava também sobre isso, o que os anciãos indígenas falam, sabe, Nil? Que, na verdade, a história que usa o contador, a história é que usa o nosso corpo, a nossa voz, para ela tomar vida. Olha que coisa linda, né? As histórias, elas são eternas, elas são universais. A gente que empresta o corpo e a voz para elas, né? Que coisa linda isso. Então, é impressionante. Você, às vezes, abre o livro aleatoriamente, você pode começar a ler um capítulo e, de repente, você vai se enxergar e aquela história está querendo te dizer alguma coisa. E se ela estiver no momento de você contá-la, você vai sentir essa necessidade. Você vai falar assim, caramba, eu preciso contar essa história para alguém? Muito legal, Marisa. Então, assim, a gente já conversou bastante, A extrapolamos, caramba dessa. mas foi ótimo, está sendo ótimo. E agora eu queria só que você desse um recado para as pessoas. Que mensagem que você tem para as pessoas que estão nos assistindo? Então, gente, às vezes a gente tem que passar tanto por tantas coisas para pensar assim, que a gente não precisa se julgar tanto, né? Eu tenho visto muito assim, é muito comum, eu acho que é mais comum nas mulheres, né, Nil? A tal da síndrome do impostor. A síndrome do impostor, eu conheci o termo tem pouco tempo, ano passado que eu conheci esse termo. São as pessoas que se boicotam porque são pessoas assim, às vezes muito talentosas, mas que têm aquela sensação assim, meu Deus, será que as pessoas vão acreditar em mim? Será que eu estou falando realmente eu tenho propriedade para falar isso? Será que o que eu faço realmente é bom? Ou eu estou enganando todo mundo e estou enganando a mim mesma e o que eu não faço não é bom o suficiente? É a tal da síndrome do impostor. E, gente, claro que eu já senti isso. É terrível. Então, para você que estiver ouvindo aí, se você tiver com essa sensação, né, para ver, também se avaliar, para você se gostar, admirar o seu próprio trabalho, porque, na verdade, geralmente quem pensa isso são pessoas que são muito capazes, mas se cobram tanto, né, Nil? E que acham sempre assim que deveria fazer mais e mais e mais para provar alguma coisa para alguém. E aí você fica, será? Né? Não precisa, então curte o processo, curte, E às vezes né? as Não pessoas precisa ficar provando nada, não. Oi? sentem uma fraude. As pessoas pensam, gente, eu sou uma fraude. Se descobrirem que É, eu não sei nada, olha só, é uma loucura. e às vezes a pessoa é cheia de propriedades, né? Mas ela mesma se cobra tanto que ela acha isso, né? Ela acha que ela não é boa o suficiente, né? Mas é interessante, gente. O tempo depois sempre fala, né? E os frutos do trabalho da gente começam a aparecer, vão aparecer. Agora, quando a gente tem a síndrome do impostor, Nil, tem uma coisa que também é bem característica. É quando as pessoas elogiam e a gente não consegue. Agora eu já sei, tu melhor, mas quando a gente está nessa crise da síndrome, a pessoa elogiar e você não acreditar na pessoa. E você fica incomodada com o elogio. E o tipo 7, na verdade, ele gosta de reconhecimento, né? O tipo artista, assim, ele gosta de palmas, ele gosta de receber elogio. Mas se a gente estiver na crise aí dessa síndrome, a gente fica achando assim, não, peraí, não é verdade. Esse elogio não é de verdade, a gente não acredita, né? É engraçado isso. Então, assim, a mensagem é para que as pessoas acreditem mais em si, né? Em si Isso próprias, sem aí, precisar isso aí. até ser referendada pelo outro, né? É É, verdade, né? Tá
bom, Marisa. Olha, foi uma delícia conversar com você mais uma vez. Uma delícia mesmo. Muito obrigada por você Que ter bom, aceitado o você meu também. convite. Muito bom, foi ótimo. Tá bom, meu amor. Um beijo grande. Beijo para você, boa noite. E para todos que estiverem depois nos ouvindo, né, gente? Ó, muita abundância para vocês, tá bom? Muita felicidade. Tchauzinho. Obrigada. A gente se vê depois por aí. Tchau.